Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube do Poder do Cosmos. Para quem viu o vídeo que eu deixei entretanto no TikTok, na página do Facebook do Poder do Cosmos, no grupo Poder do Cosmos, o Despertar no Facebook, no grupo Poder do Cosmos também no Facebook, no Instagram do Poder do Cosmos, quem já viu esse vídeo sabe a que horas é que eu estou a começar a gravar. O que significa, para quem estiver a ver em estreia, que muito provavelmente estamos a começar a estreia por volta das 2 da manhã de Portugal continental, porque é impossível eu estar a começar a estas horas e o vídeo sair antes disso. É completamente impossível. Portanto, para quem estiver a ver em estreia, e já a semana passada o vídeo estreou às 2 da manhã e mesmo assim vocês foram incríveis e estiveram pessoas presentes na estreia, estiveram pessoas a deixar comentários. Gratidão profunda do fundo do meu coração por isso, porque vocês não imaginam a importância que tem para mim e o apoio que eu sinto da vossa parte ao ver que para muitas pessoas, principalmente para quem vive em Portugal, são 2 da manhã, têm que se levantar cedo no dia seguinte e mesmo assim estão ali para mostrar apoio, para mostrar a presença e para mostrar que querem que eu continue a fazer o meu trabalho. E é por vocês que eu continuo a fazer isto do fundo do coração. Portanto, muito obrigada. Hoje há por acaso uma razão para isto ter começado tão tarde, porque eu hoje até tinha as coisinhas organizadas para começar as gravações numa altura decente, eu juro que tinha. Mas, por incrível que pareça, primeiro tive que ir à farmácia e demorei uma eternidade na farmácia. E depois, quando cheguei a casa a pensar que ia gravar, lembrei-me que a minha mãe tinha cá estado e que me tinha mandado a esfregona para o lixo. E, portanto, eu tive que sair outra vez a correr para ir comprar uma esfregona, para voltar para casa com a esfregona, porque eu preciso de uma esfregona. Pronto, portanto, o vídeo está a começar atrasado hoje devido a uma farmácia e a uma esfregona. É das razões mais estranhas de sempre, mas eu juro que foi isso que aconteceu. Uma coisa que eu gostava de vos pedir a todos, e vocês têm feito, e agradeço imenso, e vou voltar a explicar, o YouTube tem um algoritmo e o algoritmo calcula se um vídeo deve aparecer nas sugestões ou não, e alguns de vocês até dizem, eu não sabia que havia vídeo porque não fui notificado. Quem quiser ser notificado tem que subscrever e mesmo ao subscrever tem lá um sininho, carreguem no sininho que é para receberem as notificações todas, porque se não carregarem no sino, isso não irá acontecer. Mas gostaria de pedir, por favor, uma vez que eu estive desaparecida durante 6, 7 meses, que agora para me ajudarem, que me deixem um comentário no vídeo. Pode ser uma coisa simples, uma coisa básica. Deixem um smiley, um emoji, uma palavra. Houve um senhor que escreveu uma letra, nem que seja uma letra, mas é o suficiente. Se vocês me puderem deixar um comentário, eu agradeço imenso, porque vai ajudar o canal e vai nos ajudar a ter visibilidade outra vez e assim mais pessoas vão poder ter acesso aos vídeos, mais pessoas vão poder ver não só as previsões, como vídeos novos, como aquele que temos já para quarta-feira. Esse vídeo já está gravado, já está editado, o upload está feito e, portanto, esta quarta-feira, para quem estiver a ver o vídeo antes desse momento, esta quarta-feira, às 9h30 da noite de Portugal continental, atenção Brasil, porque são 4 horas para vocês mais cedo do que aqui, portanto façam bem as contas, mas às 9h30 vamos ter um vídeo a estrear e eu irei estar presente a falar convosco através de chat. Enquanto estivermos a ver o vídeo, podem aí colocar as vossas dúvidas, fazer as vossas perguntas, e é um vídeo sobre contratos de alma. O que é que são afinal contratos de alma e que relação é que os contratos de alma têm com relacionamentos de chama gêmea, relações kármicas, almas gêmeas, etc. Vocês sabem como é que eu sou, eu começo a falar de um tema e depois vou por ali fora e às tantas já estou a falar de outros temas. Uma coisa que eu quero dizer para quem está a assistir em estreia, obrigada por estarem aqui às 2 da manhã, penso eu que seja essa a hora. Para quem não estiver a assistir em estreia,
Na descrição do vídeo vocês têm timestamps para cada um dos signos do zodíaco e basta clicar em cima e vão imediatamente para o signo que vos interessa. Eu aconselho sempre a verem o signo solar, mas também a ver o vosso ascendente. Quem não tem a certeza do ascendente, deixe no comentário o dia e a hora a que nasceu e eu posso colocar por baixo, porque eu tenho uma tabela a indicar isso. Se me derem a data e se me derem a hora, eu consigo dizer qual é o vosso ascendente. Portanto, para quem tem a dúvida, perguntem-me que eu consigo ir à tabela e dizer-vos qual é o vosso ascendente. Há outro assunto que eu gostaria de tocar aqui antes de começar no vídeo. Como alguns de vocês sabem, porque nem todos viram, eu fiz uma live às 4 da manhã há uns dias atrás, em que falei sobre o bem e o mal. E recebi mensagens de pessoas preocupadas com isso, preocupadas que eu estivesse a falar demais, preocupadas que eu pudesse vir a ser atacada pelo outro lado, pelas coisas que eu estava a dizer, pessoas preocupadas literalmente com a minha segurança, por eu ter feito um vídeo em que falei tão abertamente de uma situação como aquela. E em relação a isso, eu quero vos deixar aqui muito claro o seguinte. Primeiro ponto, não tenho medo de ser atacada, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês não têm noção, porque até eu já perdi a conta a quantas vezes eu já fui atacada desde que estou neste relacionamento em que estou neste momento. Porque existem pessoas daquele lado que não conseguem aceitar a presença de alguém de luz e então enviam ataques constantemente. Portanto, eu sou bastante atacada já há 13 meses e já estou sinceramente a ficar calejada e habituada aos ataques que me são feitos daquele lado. Portanto, não tenham medo, porque eu já estou habituada a isto, já sei que sou atacada, já sei que vou ser atacada, mas também sei que sou atacada por pessoas daquele lado que claramente estão a ser ignorantes. E eu digo isto porquê? Para já porque, se vocês repararem, eu mencionei luciferianos e não disse nada de mal sobre eles, absolutamente nada. Até disse que são pessoas que apenas querem ter mais conhecimento, que olham para tudo isto de uma perspectiva diferente da nossa, porque nós acreditamos na luz, portanto funcionamos aqui com uma vibração diferente e com uma energia diferente, mas são pessoas que, apesar de irem por um caminho diferente do nosso, estão mais ou menos à procura do mesmo que nós. Portanto, eu não disse mal de luciferianos, eu disse que eles simplesmente acreditam no outro lado, é verdade, acreditam noutras coisas, não são fãs de religião, a grande maioria deles não gostam de religiões, mas não são pessoas que estejam a fazer magia negra, não são pessoas que ataquem, são pessoas que estão a querer aprender. Portanto, são pessoas basicamente que fazem os seus rituais, fazem as suas invocações, leem os seus livros, mas fazem-no para a aprendizagem e não para ataque. E relativamente aos outros, os satânicos, tal como eu vos dizia, existe ali de facto uma percentagem que é de facto perigosa, não vou dizer que não, existe sim, há ali uma percentagem que é como eu digo, eu por vezes vejo a energia de algumas pessoas e enquanto médium arrepio-me e afasto-me dessas pessoas, porque claramente é uma energia muito negativa, muito pesada, muito nefasta, mas a grande maioria dos satânicos também é pacífica, pacífica dentro do género, porque realmente eles têm os seus rituais, fazem as suas coisas, às vezes pensa-se que eles são muito piores do que aquilo que eles realmente são, e vou-vos ser sincera, se eu tivesse alguma coisa contra aquele lado, eu não estaria num relacionamento há tanto tempo com uma pessoa daquele lado, porque a pessoa com quem eu estou é assumidamente satânica. Se a relação vai continuar, não vai continuar, tem a ver connosco enquanto pessoas e não connosco enquanto crença, porque enquanto crença eu não deixo de ser luz, ele não deixa de ser escuridão, mas até hoje sempre tem havido respeito por aquilo em que cada um acredita, e eu nunca o tentei puxar para este lado e ele também não me tentou puxar para o lado dele. E é isso que as relações precisam, é que haja respeito. Portanto, não tenham medo relativamente a ataques e não tenham medo que eu fale demais,
porque eu sei muito bem o que é que posso dizer e o que é que não posso dizer. E um dia hei de fazer um vídeo a falar um pouco melhor sobre aquilo que eu aprendi ao longo deste tempo envolvida neste mundo, porque acabei por estar muito envolvida na parte negra e continuo mais afastada agora. Eu distanciei-me desde janeiro, mas continuo ainda com essas ligações e, portanto, conheci muita gente daquele lado, falei com muita gente daquele lado. Tal como eu disse naquela live, estou a administrar um grupo satânico e estou a administrar um grupo que não é satânico, é um grupo mais negro, do outro lado, mas que foi criado por um amigo meu que se considera mais luciferiano até do que satânico, e é um grupo mais pacífico, portanto, eles lá até partilham mais música e posts e livros e coisas assim do género e não entram tanto na questão dos rituais e das coisas mais pesadas. Portanto, se alguém do lado de lá me quiser atacar, considerando que sabem que eu estou num relacionamento com um satânico, tenho amigos satânicos e luciferianos, não estou a dizer mal deles, estou apenas a dizer que dentro daquele meio existem pessoas perigosas e que fazem o mal. Então, quem me quiser atacar por causa disso deve ter uma mente muito pequenina, porque eu estando na luz e defendendo Deus, anjos, Jesus e os arcanjos, e mesmo assim estou naquele lado a ajudá-los em algumas coisas, se me vierem atacar, que aliás alguns já o fizeram, como eu vos tenho dito, eu tenho sido atacada bastantes vezes, ainda a semana passada fui atacada outra vez, portanto eles de vez em quando lá mandam os seus ataques. Mas não se preocupem porque eu sei me defender, sei me limpar, sei me proteger e também não estou sozinha, portanto eu tenho não só amigos de luz que também me conseguem limpar e proteger, como também tenho amigos do outro lado que também sabem e esses não só protegem como atacam quem ataca também, ou pelo menos devolvem aquilo que me é feito a mim, a quem o fez. Portanto, não se preocupem com os ataques porque isso não vai acontecer. Entrando aqui agora num tema um pouquinho mais leve, quem quiser ter uma consulta de tarot comigo, quem quiser ter uma consulta individual ou quem quiser ter mais informações sobre os rituais que eu faço, os rituais de magia branca que eu faço, que são basicamente rituais para cortar magia negra, cortar amarrações, olhem, basicamente para cortar aquilo que os outros do outro lado estão a fazer. Se calhar até é por isso que de vez em quando me atacam, mas não o deveriam fazer porque é assim, se há quem faça, também é óbvio que tem que existir pessoas que desfazem. E eu já desfaço há muito tempo, eu só não tenho falado sobre isso no canal, comecei a falar apenas recentemente, mas eu já desfaço estes trabalhos há cerca de 9 anos, portanto já há muito tempo que eu sei trabalhar com isto. Portanto, quem quiser ter informações sobre isso, o tipo de rituais que eu faço, os preços, existe a possibilidade de haverem rituais em conjunto em que fica mais barato porque são várias pessoas ao mesmo tempo, como por exemplo rituais de abertura de caminhos, em vez de fazer para uma só pessoa, dá para fazer para várias ao mesmo tempo, ou quando é apenas para uma limpeza espiritual mais leve, também dá para fazer para várias pessoas ao mesmo tempo e fica obviamente muito mais barato. Mas entrem em contacto pelo número do WhatsApp que vai passando sempre aqui em baixo, ou então enviem um e-mail para poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com, ou então uma mensagem para o Instagram do Poder do Cosmos, para o TikTok do Poder do Cosmos, que também existe, vocês também me podem encontrar por lá, ou então através da página do Facebook do Poder do Cosmos. E depois, tal como eu disse logo no início, temos também o grupo Poder do Cosmos e o grupo Poder do Cosmos, o Despertar, que é muito mais ativo do que o grupo Poder do Cosmos, digo-vos já, não sei porquê, mas é. E é mais fácil até encontrarem mais posts e mais informações ali. Outra coisa, para quem chegou até aqui, existe um agradecimento que eu tenho que fazer e que ainda não fiz, e espero que esta senhora esteja a ver o vídeo e esteja a chegar até este ponto, porque eu estive afastada do YouTube e houve uma senhora que me deu o seu testemunho pessoal sobre o efeito que um vídeo meu teve na vida dela há 2 anos atrás, quando o filho dela faleceu. Eu vou apenas dizer que a senhora se chama Alzira
e quero agradecer à Alzira do fundo do coração por aquilo que ela me disse e as palavras que ela me disse, porque foram um abanão enorme que eu estava a precisar para voltar ao YouTube e voltar a fazer vídeos. E neste momento, se vocês me têm aqui e se vocês estão a ter os vídeos a voltar outra vez, e como já viram, estamos com os vídeos dos signos e quarta-feira já estamos a entrar nos nossos vídeos habituais outra vez, a Alzira é a principal responsável pelo meu regresso ter sido mais breve, porque se não fosse a Alzira ter-me dito aquilo que disse e ter-me abanado da maneira como me abanou ao me ter falado sobre a história pessoal dela, e o quanto o meu vídeo a tocou numa fase tão difícil, eu não estaria aqui. E tenho que agradecer também a outro senhor chamado Francisco, que também me falou sobre isso, não com algo tão drástico, mas acima de tudo a Alzira, mas sem esquecer o Francisco. E o Francisco eu sei que assiste os vídeos porque ele até deixa comentários lá em baixo. Muito obrigada a vocês os dois, porque se não fossem vocês os dois, eu não teria voltado tão depressa como voltei, portanto, gratidão. E agora que eu já falei imenso, portanto, começo o vídeo atrasada e depois faço uma introdução que dura não sei quantas horas, vamos então, e desta vez eu tenho voz, a voz não me vai faltar, vamos então para aquilo que nos trouxe aqui hoje a todos, que é o quê? Vermos quais é que são então as mensagens de tarô, as mensagens dos anjos e também as mensagens dos guias para esta semana que se iniciou, vamos ser honestos, ontem, porque o vídeo está a estrear provavelmente às 2 da manhã e 2 da manhã já é terça-feira, não é segunda-feira. Mas vamos lá então ver o que é que eu tenho para vos dizer e pelo que eu estou já a ver aqui de Carneiro, estamos a começar com boas cartas. Mas vamos então começar o vídeo. E vamos começar então com Carneiro. Tal como eu disse ainda há pouco, Carneiro, vocês vão começar muito bem. Vocês têm só aqui um pequeno aviso, e eu conheço bastantes carneiros e, portanto, este aviso faz-me todo o sentido, mas as outras duas cartas mostram que há coisas muito boas para vocês esta semana. Como carta de tarô, vocês estão aqui a começar a abrir a leitura desta semana com os enamorados, os amantes. A carta dos enamorados é uma carta que nos fala de quê? Fala-nos também de escolhas. Portanto, Carneiro, é possível que esta semana vocês tenham uma escolha importante para fazer na vossa vida. Podemos estar a falar, e vocês já sabem, quem me segue nestes vídeos, que podemos estar a falar da vossa vida amorosa, financeira, profissional, familiar ou até de saúde, ou relacionamentos com amigos também, mas poderá haver aqui uma escolha. Talvez escolher se querem continuar numa relação ou não, talvez escolher se querem realmente iniciar um relacionamento ou não, terminar um relacionamento ou não, fazer ali algum tipo de mudança, dar o passo a seguir. A nível profissional, se querem mudar de trabalho, se não querem mudar de trabalho, se querem aceitar um determinado projeto ou não. Portanto, existe aqui uma escolha para a grande maioria de Carneiro que está a assistir ao vídeo esta semana. Depois, para além de escolha, esta carta também nos vem falar sobre uma ligação profunda que poderá acontecer ao longo desta semana. E isso vem depois ali também muito ligado à mensagem dos guias e vocês já vão entender. Portanto, ligação profunda que poderá acontecer. Esta ligação profunda pode ser vocês conhecerem alguém e, por exemplo, apaixonarem-se e criarem uma ligação mais profunda, e aí estamos a falar de amor verdadeiro, não estamos a falar de uma relação de uma noite ou de uma relação que só vai durar uma semana ou duas, estamos a falar de uma relação em condições, ou podemos estar a falar aqui de uma ligação, de um conhecimento que vocês façam até a nível profissional, que vos venha a ajudar, que seja positivo para vocês, ou até uma nova amizade que vocês podem fazer e que seja uma amizade que vem por bem, que vos vem ajudar, uma amizade pela positiva, uma pessoa que vos vai trazer algo de bom. Depois, outra coisa que esta carta nos diz também, é uma carta que nos vem também falar literalmente de amor. Portanto, existem aqui carneirinhos que se vão apaixonar ou que vão aprofundar ainda mais os relacionamentos amorosos em que já estão inseridos.
Portanto, é uma semana de escolhas, é uma semana em que devem procurar ligações mais profundas, mas também irão estabelecer ligações mais profundas, e é uma semana em que o amor para vocês também vai estar aqui mais em alta, vai ser aqui mais importante, vai ser mais sentido, mais a fundo, e poderão até vir a apaixonar-se novamente aqui por alguém. É uma carta que também fala aqui da importância da unidade, ou seja, a importância de vocês estarem unidos às outras pessoas que são verdadeiramente importantes para vocês. Qual é que é o aviso que vocês têm? Com a mensagem dos anjos, vocês têm esta carta que diz: ser humilde. Ou seja, carneirinhos, apesar da vida vos estar a correr bem esta semana e vocês terem escolhas para fazer, ligações mais profundas a serem criadas, carneirinhos a apaixonarem-se, saberem que vão ter aqui ligações e coisas bonitas a acontecer, não se esqueçam sempre de ser humilde, porque a humildade é das coisas mais importantes que nós podemos ter. Quando nós perdemos a humildade e começamos a pensar que estamos acima dos outros, que somos mais do que os outros ou que somos melhores do que os outros, é a partir daí que a nossa vida começa a ruir e que as coisas começam a correr mal. Porque uma coisa que todos nós temos que ter consciência é que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Até no outro dia, quando eu falei sobre o bem e sobre o mal, ninguém é melhor do que ninguém. Nós apenas temos crenças diferentes. Nós acreditamos na luz, nós acreditamos no poder da luz, dos anjos, dos arcanjos, dos seres celestiais e etc. E eles acreditam noutro tipo de poder mais escuro. Agora, eles podem não ser melhores do que nós, mas nós também não somos melhores do que eles, ok? Portanto, humildade acima de tudo. Aqui não há o melhor e o pior, há o sermos diferentes e, portanto, tem que haver respeito. E os carneirinhos têm que se lembrar esta semana de serem mais humildes e não se deixarem levar pelas emoções, não se deixarem levar porque estão numa semana boa e porque as coisas até estão a correr bem, não deixarem isso ir por aí acima, porque eu conheço alguns carneiros e de facto por vezes há aqui um problema de falta de humildade que acontece com alguns carneiros, que por vezes vêm de uma forma um pouquinho mais elevada do que aquilo que deveriam estar a ver. Portanto, carneiros, não se esqueçam da humildade. Eu estava à procura aqui do microfone porque não estava a sentir, o microfone está aqui, eu não estava a ver e estava, mas onde é que está o microfone? Isso é que vocês me estavam a ver a mexer. Como mensagem aqui dos guias, tem uma mensagem muito bonita que diz aqui: a magia acontece quanto mais a esperas. Ou seja, geralmente o que se diz até é o contrário, não é? Que a magia acontece quando menos se espera. Não esta semana para vocês. Esta semana é a magia acontece quando mais o esperas. Portanto, quando eu aqui falo de escolhas, ligações mais profundas, unidade, poderem apaixonar-se, etc., se calhar vocês estavam à procura destes momentos ou estavam à espera destes momentos. E é por isso que diz aqui que a magia acontece quanto mais a esperas. Ou seja, se vocês sempre estiveram à espera de uma determinada pessoa, ela está a aparecer agora. Se vocês sempre quiseram ter uma opção de escolha relativamente à carreira profissional, essa opção de escolha está a acontecer agora. Portanto, carneiros, é uma semana fantástica para vocês. A magia acontece quando mais a esperas. Não se esqueçam é do quê? Humildade. Serem humildes esta semana, extremamente importante para vocês, mas estão aqui com um arcano maior, os enamorados e, portanto, amor, unidade, ligações profundas, mas também escolhas que têm de ser feitas. E eu conheço um carneiro em particular que tem escolhas muito importantes para fazer ao longo desta semana e são escolhas que lhe podem literalmente alterar a vida. Portanto, carneirinhos, cuidado com as escolhas que fazem, mas não se esqueçam que a magia vai acontecer esta semana, desde que se mantenham humildes. Portanto, carneiros, uma semana excelente para vocês, não tenho mais nada a acrescentar. E passamos para Touro. Touro, vocês têm uma carta muito bonita a nível de tarot esta semana. Vocês têm aqui um 6 de copas.
Eu estou aqui a tentar mostrar bem a carta. O 6 de copas é uma carta extremamente positiva, é uma carta que está relacionada com prazer. Portanto, vocês esta semana até vão ter uma semana bastante calma, bastante tranquila, desde que saibam levar as coisas com calma. Aliás, a mensagem dos anjos, vocês já vão ver, está a dizer isto com as letras todas. Mas o que é que vocês também vão ter aqui, Touro? Vão ter aqui uma tendência para alguma nostalgia. Portanto, vamos ter aqui algumas pessoas do signo Touro a pensar muito no passado, a pensar muito no tempo em que eram mais novos. Olhem, eu tinha que ir à Eurovisão, lamento. Vocês sabem que levam com a Eurovisão todos os anos, durante alguns meses, no princípio do ano. Agora até maio, vocês vão ouvir falar da Eurovisão. Isto faz-me lembrar a letra da música da Alemanha. A música da Alemanha tem tudo a ver com esta carta de Touro, em que o Malik Harris, que é o nome do cantor, diz na letra, a determinada altura, que todos nós temos momentos em que olhamos para trás e em que gostávamos de ter a oportunidade de voltar atrás e de voltar a viver aquilo que já vivemos e de nos voltar a sentir como já nos sentimos no passado, com alguma segurança que hoje em dia não sentimos. E é uma letra muito bonita e posso-vos dizer uma coisa, eu chorei as 2 primeiras vezes que ouvi a música da Alemanha pela letra, e essa letra está completamente relacionada com Touro. Touro, vocês vão estar aqui numa semana de nostalgia, portanto vai haver aqui tendência para recordar o passado. Vocês vão estar aqui com tendência ou para pensarem na vossa infância, momentos da infância, ou momentos da vossa adolescência, ou momentos que passaram quando eram mais jovens, portanto para aquelas pessoas que já estão, como eu, na casa dos 40, ou então 50, 60, etc. Se calhar vão se lembrar de períodos em que tinham 20 ou 30 ou então 40 para quem está mais acima do que isso, mas há aqui uma tendência para a nostalgia. Se calhar a nível de amor poderão ter tendência aqui para pensar num relacionamento do passado, numa pessoa que amaram ou numa pessoa que passou pelas vossas vidas e que foi muito importante. Portanto, esta tendência aqui para pensar naquilo que já ficou para trás. Isso não é necessariamente mau, porque recordar o passado é bonito e muitas vezes nós até temos coisas para aprender se formos comparar aquilo que aconteceu no passado com o momento que estamos a viver no aqui e no agora, e às vezes há aprendizagens que são feitas com esta nostalgia. Vocês não se podem deixar prender demasiado nesta nostalgia, portanto recordar os tempos bons de infância é bom, recordar a adolescência, recordar a juventude é bom, no amor estarem a recordar uma relação que já passaram e em que foram felizes, mas que já não têm a relação. Enfim, acontece, mas também pode ser uma nostalgia em que podem lembrar-se de coisas menos positivas. Eu estou a levar mais para o positivo porque é uma carta de prazer e, portanto, como é uma carta de prazer, a tendência será a nostalgia ter mais a ver com o positivo. Mas o que a nostalgia por vezes também nos provoca é alguma tristeza. É aquela frase do eu era tão feliz e não sabia. E nós neste momento mais do que nunca podemos dizer isso. Portanto, nós em 2019 éramos felizes e não sabíamos. Depois tivemos 2 anos de pandemia e agora uma guerra. Portanto, não sei se já perceberam, mas desde 2019 que nós não estamos a ter sossego, não estamos a conseguir ter uma vida calma e tranquila. E é por isso que eu acho que a letra da música da Eurovisão deste ano da Alemanha, para mim, é tão impactante, porque dá para falar não só do tempo em que éramos mais jovens e que ficou para trás, ou de relações que ficaram para trás, como até mesmo do que está a acontecer agora. Aliás, ele termina a música virando a viola ao contrário e a dizer que está ao lado da Ucrânia. Portanto, aquela música dele tem um significado todo muito importante e muito parecido com o que está a sair a Touro, que é a nostalgia, o já fui tão feliz
feliz e não tinha noção na altura de que estava a ser feliz, porque isso às vezes acontece, às vezes a vida passa, nós não temos noção que estamos bem, até nos queixamos de pequenas coisas que não nos devíamos estar a queixar e anos mais tarde olhamos para trás e pensamos: afinal, a minha vida naquela altura era tão mais fácil do que é agora. Eu tinha coisas tão bonitas e que me faziam tão feliz e eu não fui capaz de as apreciar, não fui capaz de dar a importância que elas mereciam. E, portanto, se estiverem com essa sensação, façam o seguinte: guardem as boas recordações que têm, mas tentem viver no aqui e no agora, Touro. Não vivam demasiado no passado, não vivam demasiado naquilo que já foi. Porque se calhar neste momento até estão a passar por um momento positivo que não têm noção de que o é, e se calhar daqui a 1 ano ou 2 ou 3 vocês vão olhar para trás e vão pensar: olha, eu em março de 2022 afinal até era feliz e não sabia. Portanto, não deixem a nostalgia entrar aqui demasiado. Outra coisa que vai haver aqui tendência para Touro é para a imaginação estar a funcionar muito. E o facto de vocês irem ter uma imaginação muito fértil pode ter o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que ao terem a vossa imaginação a funcionar, automaticamente vocês vão ter aqui uma capacidade criativa maior. Portanto, se tiverem um problema para resolver a nível amoroso, profissional, etc., o facto de estarem com uma maior capacidade de imaginação vai fazer com que consigam ter soluções mais rápidas e mais criativas para resolver esses problemas. A face negativa da imaginação em excesso é que por vezes nós imaginamos tanta coisa que começamos a ver coisas negativas onde elas não existem. Portanto, cuidado aqui com a imaginação em excesso. Por vezes as coisas são apenas aquilo que parecem e não têm que ser mais do que isso, ok? Eu estou a dizer isto porque às vezes há pessoas que deixam a imaginação, isto acontece-me com clientes também, em que deixam a imaginação ir tão longe, tão longe, tão longe, que às tantas já pensam que estão a ser traídos, que estão com um problema enorme no casamento, que vão ser desempregados, que o patrão não gosta delas, etc., quando a pessoa na realidade ou anda cansada ou está a pensar noutra coisa e está mais distanciada apenas porque não tem tempo e não tem absolutamente nada, mas mesmo nada a ver com a própria pessoa em si. Portanto, cuidado com a imaginação em excesso, porque imaginação em excesso por vezes também prejudica. Mas aqui acima de tudo para vocês vai ser a nostalgia e talvez a possibilidade de reencontrarem alguém que não vêm há muito tempo. Portanto, há aqui uma ligação muito forte a passado para vocês, Touro. Talvez vejam um amigo que não viam há muito tempo, talvez vejam um ex-amoroso vosso que vocês não viam há muito tempo, um familiar com quem não se encontravam há muito tempo, mas esta carta é mais pela positiva e não pela negativa. Com todas estas emoções e com tudo isto, o que é que os anjos vos dizem? Relaxa. É literalmente a mensagem dos anjos. Relaxem, touros. Portanto, com esta imaginação fértil, esta nostalgia, esta possibilidade de haver um reencontro com alguém que não vem há muito tempo, é tudo muito emocional, é tudo muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, dentro das vossas cabeças e nos vossos corações. Portanto, tentem acalmar, relaxar, aproveitem o bom que têm a retirar daquilo que está a acontecer, sem estarem automaticamente aqui a criar logo uma grande confusão ou pensar em coisas a mais, porque nostalgia misturada com imaginação fértil, vocês às tantas podem começar a pensar que cometeram um erro enorme no passado e podem começar a querer pensar em voltar para trás. Eu não estou a dizer que não o devam fazer, o que eu estou a dizer é relaxem, tenham calma, aproveitem as boas memórias que vocês vão ter, aproveitem este sentimento de nostalgia pela positiva e utilizem a vossa imaginação pela positiva. Como mensagem dos guias, temos aqui espelhos sagrados.
Os espelhos sagrados significa que esta semana vocês vão ter a oportunidade, através de atitudes de outras pessoas e observando as outras pessoas e até observando-se a vocês próprios talvez comparando o passado com o presente, de vocês conseguirem aprender mais sobre quem são, o que estão aqui a fazer, quais são os vossos objetivos de vida afinal e o que é que vos faz mais sentido e o que é que vos faz menos sentido. Portanto, meus queridos, vocês têm uma semana muito emotiva, muito emocional, em que a vossa mente vai estar a 1000 à hora e daí esta necessidade de relaxar. Portanto, espelhos sagrados, Touro. Vocês vão ter aqui a oportunidade de aprender mais sobre vocês mesmos, aprenderem mais sobre os outros e, ao fazerem isso, a saberem também qual é a melhor tomada de decisão para a vossa vida. Portanto, aproveitem esta semana como uma semana de aprendizagem. Relaxem. Já sabem, relaxem, não tenho mais para dizer do que isto. Touro, relaxem, por favor, não deixem a imaginação ir por aí afora, porque vocês vão ter essa tendência. Porquê? Porque têm um 6 de copas e com o 6 de copas é impossível vocês não pensarem no passado, situações do passado, vivências do passado, pessoas do passado, coisas que já aconteceram e há a possibilidade até de se reencontrarem com alguém que não vêem há muito tempo. É uma semana muito positiva, mas apesar de estarem a pensar muito no passado, lembrem-se também de viver no aqui e no agora. Nós não nos podemos alimentar só do que já passou. Fiquem mais no aqui e no agora. Touro, é uma boa semana se a souberem gerir. E passamos para Gêmeos. Gêmeos, você a ter uma mensagem um pouquinho mais séria, mas depois tem aqui dois conselhos, o dos anjos e o dos guias, que traz aqui algo mais ligeiro, algo mais soft à vossa leitura. Como carta de tarô, vocês esta semana têm aqui um 8 de pentáculos ou um 8 de ouros. E um 8 de pentáculos ou um 8 de ouros é uma carta que nos fala acima de tudo de prudência. Portanto, esta semana nada de fazerem as coisas assim de forma impulsiva, nada de fazerem as coisas sem pensar primeiro, sem raciocinar muito bem primeiro antes de fazer. É uma semana de terem calma, terem cuidado e serem prudentes nas vossas atitudes, prudentes nas vossas ações. Portanto, imaginem, no vosso relacionamento amoroso, se existe ali algum problema, sejam prudentes na maneira como vocês vão abordar o problema, sejam prudentes nas decisões que vocês vão tomar. Pensem muito bem, não se precipitem, nada de impulsos. Esta carta é uma carta também muito ligada à parte profissional, portanto aqui a prudência está mais ligada até com a área profissional do que com as outras áreas. Portanto, a nível profissional a mesma coisa, prudência, cuidado. Portanto, nada de terem aqui atitudes agora não consigo dizer a palavra, mas vocês estão-me a compreender. Nada aqui de terem atitudes que vêm assim do nada, muito radicais. Portanto, tenham calma, observem, pensem 2, 3, 4 vezes antes de tomar aqui alguma atitude ou alguma iniciativa, porque têm de facto de ter aqui algum cuidado. Isto é válido para as vossas áreas da vossa vida, Gêmeos, mas esta carta é uma carta muito ligada à parte profissional, portanto eu penso que para a maioria de vocês esta prudência que vos está a ser pedida é-vos pedida até para a parte profissional. Esta é uma carta que também vem dizer que vocês esta semana precisam de estar organizados e disciplinados. Portanto, Gêmeos, nada de desorganização, disciplinados e organizados esta semana. Portanto, o trabalhinho todo organizado, tudo ali bem feito, não se deixem perder ali no meio de uma desorganização, tentem seguir uma linha de raciocínio e ir por essa linha de raciocínio, porque a desorganização faz com que depois possam tomar determinadas escolhas ou determinadas atitudes em que, olhem, lá se vai a prudência, porque vocês depois às tantas já estão a ter que fazer tudo à pressa, porque as coisas estão desorganizadas e as coisas não estão ali como deveriam estar. Portanto,
organização, disciplina, prudência é a palavra de ordem aqui para vocês. É também uma semana em que vocês têm que aperfeiçoar mais o vosso trabalho. Portanto, dediquem-se mais à parte profissional acima de tudo. Para quem me estiver a ver e não estiver ainda a trabalhar, dediquem-se aos estudos nesse caso, para quem está a estudar, para quem está à procura de emprego, aperfeiçoem-se também, ou seja, façam cursos, façam formações, tentem ler mais, estudar mais e tentar procurar emprego, se calhar de outra forma, de uma forma mais organizada e mais disciplinada. Portanto, aperfeiçoem o vosso trabalho, sejam organizados, sejam disciplinados esta semana e sejam prudentes a nível das atitudes e das ações e das escolhas que vocês vão fazer esta semana, Gêmeos. É muito importante que se lembrem disto. E também se lembrem de uma coisa, vocês aqui vão ter que usar tempo e paciência, que é uma coisa que vocês vão ter pouco esta semana, e é exatamente para aproveitarem o tempo da melhor maneira que vos está a ser pedido organização e disciplina. E depois, relativamente à paciência, era aquilo que eu vos estava a dizer. Portanto, paciência no sentido de pensem nas coisas 2, 3, 4 vezes, respirem fundo se vos apetecer gritar com alguém, porque talvez não seja a melhor escolha para vocês, e deixem as coisas fluir de uma forma mais natural, sem que vocês, desculpem a expressão, se passem e gritem com alguém ou percam a paciência com alguém. Portanto, tempo, paciência, disciplina, organização, prudência, é tudo isso que eu tenho para vos dizer, e dediquem-se mais à parte profissional. Depois, outra coisa, o que é que os anjos vos dizem? Confia no universo. Portanto, mesmo que as coisas vos estejam a parecer complicadas, principalmente quando eu vos estou a dizer aperfeiçoem o trabalho, tenham cuidado, sejam prudentes esta semana, ok, sejam prudentes, é verdade, mas confiem no universo. O universo tem sempre um plano, o universo sabe aquilo que faz, o universo não faz com que nada aconteça por acaso. Eu não acredito em acasos. Portanto, eu acredito que as coisas acontecem quando têm de acontecer, no tempo em que têm de acontecer, e que se nós tentarmos forçar esse tempo, até nos podemos estar a prejudicar com isso. Portanto, tenham confiança no universo, tenham confiança no tempo do universo e lembrem-se que as coisas acontecem quando têm de acontecer e não quando nós queremos que elas aconteçam. E a mensagem dos guias vai exatamente no mesmo sentido. Esta frase aqui em inglês significa: encontra o teu fluir sagrado. Encontra o teu fluir sagrado. Ou seja, encontra o teu espaço no universo, encontra o teu espaço no mundo, encontra o teu próprio tempo. Portanto, voltamos novamente a esta ideia de tempo e de paciência. Encontra o teu fluir sagrado. Para encontrarem o fluir sagrado, confiem no universo, ok? Portanto, esta semana, encontrar o fluir sagrado, confiar no universo, e o resto eu já vos disse e não me vou repetir outra vez. Prudência, tempo, paciência, organização e disciplina. Liguem-se mais à parte profissional. É só isto que eu tenho para dizer e já disse muita coisa, Gêmeos. Portanto, ouçam bem as minhas palavras e se fizerem as coisas desta forma, a semana será tranquila. Mas organizem-se para que possam ter uma semana tranquila. E passamos para Caranguejo. Caranguejo, toda a gente que vê os meus vídeos sabe que eu falo imenso e por isso é que os vídeos são enormes e mesmo assim vocês assistem aos vídeos, gratidão, mas eu sobre vocês hoje eu podia à vontade fazer um vídeo de 1 hora, mas vou tentar dizer isto em 5 minutos ou menos, que é para ninguém se fartar de mim. Porque vocês têm aqui mensagens importantíssimas e vocês têm aqui uns pensamentos importantes também para fazer esta semana. Como carta de tarô para vocês, Caranguejo, vocês têm o Mago.
Eu adoro esta imagem do mago, eu acho que esta imagem do mago está fantástica. E o mago fala-nos de que acima de tudo neste baralho, porque não se esqueçam que os baralhos não são todos iguais. Neste baralho que eu estou a utilizar, o mago vem falar sobre força de vontade. Portanto, vocês vão sentir esta semana uma força de vontade maior, uma força interior maior do que aquilo que geralmente sentem nas outras semanas. E isto é válido para várias áreas da vossa vida. Imaginem, talvez na parte amorosa, vocês sintam uma força de vontade maior em iniciar um relacionamento ou em terminar um relacionamento, se for essa a vossa vontade. Vão ter aqui uma força de vontade maior de tomar decisões, de fazer escolhas, de fazer valer as vossas vontades, de fazer valer aquilo em que vocês acreditam, de defender aquilo em que vocês pensam. Portanto, muito importante aqui esta ideia de força de vontade que vocês vão ter. Mas não é só isso que nos traz aqui a carta do mago, não é só sobre a vossa força de vontade estar aqui mais em alta. Vem-nos aqui falar também sobre conhecimento externo. Portanto, isto significa o quê? Que vocês devem aproveitar também esta semana para tentar aprender mais um pouco com os outros e com o que vem de fora. Vocês já sabem muita coisa, porque aliás a carta do mago, eu não quero entrar aqui numa explicação de tarot, mas a carta do mago é literalmente uma mesa com uma série de instrumentos em cima da mesa, cujo significado é vocês têm tudo nas vossas mãos para poderem iniciar algo que é importante para vocês. Essa é uma mensagem essencial da carta do mago e é por isso que há uma mesa com uma série de coisas em cima da mesa, porque vocês possuem o conhecimento para tomarem decisões, poderem iniciar uma nova fase da vossa vida. Mas aqui, quando se fala em conhecimento externo, tem a ver com não aproveitem apenas o conhecimento que já têm, tentem também aproveitar o conhecimento que pode vir de outras pessoas. Portanto, ouçam bem os outros, tomem atenção àquilo que se está a passar à vossa volta, não pensem apenas em vocês. Vocês vão estar com uma força de vontade grande, vocês vão estar com uma força interior grande e tal como eu disse, o mago tem a mesa com tudo em cima da mesa. Não sei se já alguma vez repararam, mas é disto que eu estou a falar. Portanto, há aqui uma mesa com uma série de instrumentos e é isso que a carta do mago representa acima de tudo. Tudo no tarot é simbologia. O tarot é lido pelos símbolos que tem e, portanto, esta mesa com tudo em cima quer dizer que vocês têm tudo nas vossas mãos, vocês têm o conhecimento para tomar as escolhas e tomar as decisões. Mas neste baralho em particular, está-vos também a ser pedido que deem atenção ao conhecimento dos outros também e não apenas ao vosso. Portanto, vão ter uma força de vontade muito grande, uma força interior muito grande, vão estar aqui com vontade de começar qualquer coisa, fazer qualquer coisa nova, iniciar qualquer coisa nova, vão querer fazer valer aqui a vossa opinião, aquilo em que vocês acreditam, mas mesmo assim, ouçam também aquilo que vem de fora, ouçam também as opiniões dos outros, porque vocês têm tudo nas vossas mãos, mas o conhecimento nunca é demais. E se vocês puderem beneficiar também com o conhecimento das outras pessoas, por que não? Quanto mais vocês puderem saber, melhor para poderem tomar decisões, caranguejos. Portanto, muita atenção também a isso. Os vossos desejos também vão ter tendência para se manifestarem aqui esta semana, porque lá está, o mago tem tudo nas mãos, tem tudo em cima da mesa, tem tudo ali, ou seja, vocês já semearam ali uma série de coisas, portanto muitos de vocês vão ter agora finalmente o retorno de todo o trabalho que tiveram e tudo aquilo em que investiram, portanto vai haver aqui muito caranguejo, que coisas que queriam muito que acontecessem, que se manifestassem, vão finalmente manifestar-se esta semana, a nível de desejos. Quando eu falo de desejos imaginem, se calhar a nível amoroso, finalmente vão conseguir ter aquela pessoa que vocês tanto queriam, ou vão conseguir dar aquele passo seguinte que vocês queriam dar, até porque vocês vão estar com força de vontade e força interior e com tudo nas vossas mãos para que isso aconteça. Como mensagem dos anjos, como vocês têm isto tudo a acontecer, diz: pensa ao pormenor, pense em tudo ao pormenor. Ou seja,
apesar de haver aqui força de vontade, vontade interior, sabedoria, o quererem apanhar o conhecimento externo e desejos manifestos, antes de iniciarem estas coisas todas, pensem primeiro muito bem no que é que vão fazer, no que é que querem fazer, quais é que são as consequências e qual é que é a melhor maneira de fazer as coisas. Não é apenas porque vocês têm tudo à vossa frente e agora já podem fazer que não têm de pensar muito bem no como. Eu posso ter tudo e agora como é que eu vou fazer? Começo por onde? Qual é a melhor maneira de fazer isto? E é aí que vem o conselho de ouçam os conselhos externos. Portanto, se calhar ouvindo outras pessoas, ouvindo outras opiniões, é mais fácil para vocês conseguirem decidir por onde é que eu começo. Porque aquilo que vocês querem, caranguejo, vocês sabem já o que é que querem. E têm aqui o desejo interior a ser manifestado. Portanto, vocês sabem o que querem e vocês vão ter o que querem. Mas pensem em como é que vão atingir, como é que vão lá chegar. Isso é muito importante. E depois a mensagem dos guias vai no mesmo sentido, que é qual é que é a tua honesta verdade ou a tua verdade honesta. Ou seja, o que é que tu desejas verdadeiramente? O que é que o teu coração deseja verdadeiramente? O que é que a tua alma, o teu ser, a tua essência deseja verdadeiramente? O que é que pretende verdadeiramente? Pensem bem sobre isto. Portanto, pensem qual é que é a vossa verdade, o vosso desejo do coração mesmo, da alma, do fundo do vosso ser, o que é que desejam mesmo. Pensem com muita atenção sobre isso, porque é essa a mensagem dos anjos para vocês, pensar muito bem nas coisas, mas têm tudo nas vossas mãos, a força de vontade, o conhecimento, a força interior, tudo para conseguirem ver os vossos desejos serem manifestados. Mas para saberem que desejos são esses, pensem em qual é que é a vossa verdade honesta e pensem com muita calma nas decisões que tomam. Mas caranguejo, das melhores semanas que vocês têm tido desde que eu voltei a fazer leituras. Aproveitem-na, porque para muitos de vocês, tudo o que vocês quiseram e desejaram vai acontecer agora. E passamos para Leão. Leõezinhos, depois de semanas e semanas com cartas horríveis, péssimas, com sofrimento. A semana passada tínhamos a Torre, antes da Torre também tínhamos ali um sofrimento enorme, etc. As coisas finalmente mudaram, a energia mudou e Leão finalmente tem uma boa semana pela frente. Finalmente, Leões, esta semana é nossa, as coisas vão correr de outra forma, acabou-se a tristeza, acabou-se as coisas a correrem mal, desde que se faça aquilo que nos está a ser pedido aqui. Portanto, leõezinhos, vamos aproveitar aquilo que nos está a ser dado a nível energético para sairmos daquele buraco em que nós andávamos pelo menos há umas 2 ou 3 semanas atrás. Eu lembro-me que a semana passada até a Torre nós tínhamos. Eu acho que a Torre era nossa. Se não era a Torre, era uma coisa assim igualmente má. Porque eu lembro-me que éramos um dos piores signos da semana passada e já há 2 semanas também. Mas esta semana não, esta semana as coisas estão diferentes, felizmente, e vão as 3 cartas todas no mesmo sentido. Esta é a semana em que Leão vai fazer uma coisa que adora fazer, que é liderar. Os leões gostam de ser líderes, os leões gostam de estar no centro das atenções, os leões gostam que as pessoas os ouçam. Diz aqui a Leoa que faz vídeos que duram quase 2 horas para falar de 12 signos, quando podia fazer isto em 20 ou 30 minutos, que é aquilo que a maioria dos meus colegas faz. Portanto, como vocês já perceberam, os leões adoram falar, têm aqui um exemplo fantástico à vossa frente e mesmo em consulta os meus clientes sabem disto. Quando é na Wengo, não. Quando é na Wengo, as pessoas estão a pagar ao minuto, aquilo não é barato, eu aí sou mais prática, vou às cartas, às vezes também falo um bocadinho, mas tento falar menos. Mas quando são nas consultas fora da Wengo, em que as pessoas não estão a pagar ao minuto, vocês sabem muito bem que às vezes uma consulta de 1 hora se transforma em 2, eu só vos cobro 1 hora, porque é 1 hora de consulta e outra hora comigo a falar. Os leões adoram falar, adoram ser o centro das atenções e eu não sou diferente. Pronto, eu sou um leão um bocadinho mais calmo, porque tenho o Capricórnio,
mas sou leão na mesma. Mas o que é que nós temos então? Temos aqui um rei de pentáculos, leões, finalmente, um rei de pentáculos. E um rei de pentáculos é uma carta muito importante, um rei de pentáculos ou um rei de ouros, porque é aquele que providencia, é aquele que é capaz de ajudar o outro, fornecer ao outro aquilo que o outro precisa, conseguir ajudar o outro. Ou seja, é uma função aqui, por um lado, um pouquinho mais de liderança, mas ao mesmo tempo uma coisa que os leões gostam de fazer, porque nós gostamos muito de ser o centro das atenções e há leões que vão ter ascendentes diferentes, que vão dizer: ai não, mas eu sou leão e não sou bem assim. Ó leões, no fundo somos todos um bocadinho assim. Eu sou um leão com capricórnio, portanto sou uma leoa um bocadinho mais fria e não sou aquela leoa assim completamente doida e efusiva. Mas claramente eu adoro falar e pronto, e estou num canal no YouTube também por alguma razão. Os leões gostam destas coisas, vamos ser honestos. Estou para ajudar, mas eu também gosto de falar, ganhei gosto por isto e agora, olha, quem quiser ouve-me, quem não quiser há mais canais para ver, não vejam. Oh meu Deus, eu estou a dizer coisas, calem-me, vocês calem. Vocês nos comentários também podiam dizer: Sónia, fala menos, faz os vídeos mais curtos, não faças vídeos tão compridos, principalmente quando não estás a dizer aquilo que nós queremos ouvir. Mas um rei de pentáculos, um rei de ouros, é aquele que vai providenciar, é aquele que vai dar ao outro aquilo que o outro necessita. Portanto, nos relacionamentos amorosos vai haver aqui tendência para leão, para ser aquele que vai dar à relação aquilo que a relação está a precisar naquele momento. Porque por vezes há momentos, e eu ainda ontem tive essa conversa com a pessoa com quem eu ainda estou, eu gosto de colocar o ainda porque eu não sei durante quanto mais tempo, mas eu coloco o ainda, com a pessoa com quem eu ainda estou, e depois vocês ficam muito preocupados a pensar que eu estou infelicíssima na minha relação. Não, a minha relação está com problemas enormes que não têm a ver com os dois enquanto pessoas, têm a ver com a distância dos países. Mas pronto, são outros 500. Mas ainda ontem eu falava sobre isto com essa pessoa e eu dizia que há uma coisa nas relações que me faz desistir e me faz sair mesmo quando eu gosto da pessoa. E vou aqui partilhar convosco o que eu disse porque tem muito a ver com esta situação, que é, imaginem, nós estamos numa relação os dois, certo? Há uma coisa que corre mal. Quando eu sinto que a única pessoa que está a lutar sou eu, quando eu sinto que de cada vez que há um problema tem que ser eu a segurar a relação, porque se eu não seguro a relação, a outra pessoa não o vai fazer nunca e a relação cai, é nesses momentos que eu tenho tendência para desistir. E vou-vos explicar a lógica disto, porque é assim, uma relação é uma parceria, é vivida a dois. E há momentos em que há uma pessoa que não está bem e a outra tem que ajudar, tem que estar presente. Há momentos em que, por exemplo, eu estou a cair e eu preciso que o outro me segure. Ou há momentos em que eu estou a desistir e eu preciso que o outro me segure. Mas também há momentos em que é o outro que está a desistir e sou eu que tenho que o ir segurar. E momentos em que é o outro que está a cair e sou eu que tenho que o ir puxar para cima outra vez. Uma relação é uma parceria. Não pode ser só uma pessoa a lutar sozinha e só uma pessoa constantemente a puxar pela outra. Senão o que é que nós temos? Senão imaginem, vamos colocar isto como se fosse eu e a pessoa com quem eu estou. Imaginem então esta situação se acham que é justo. Imaginem, a outra pessoa cai, eu vou e levanto. A outra pessoa cai outra vez, eu vou e levanto. Eu caio, eu que me levanto sozinha. Porque a outra pessoa está demasiado ocupada com os seus próprios problemas e as suas próprias complicações. E eu até faço o esforço e levanto-me sozinha. E entretanto há novamente um problema em que aquela pessoa precisa de mim. E lá vou eu, toca de ajudar outra vez. Eu volto a ter um problema e volto a cair e a outra pessoa, nada. Nada. Portanto, eu acho que quando nós chegamos a um ponto numa relação em que só está uma pessoa a lutar e só está uma pessoa a puxar pelo bem dos dois, e este é o bem a nível mental, psicológico, emocional, aquilo que vocês queiram,
já não estamos a falar de uma parceria e aí já não é uma relação. Aí está um em esforço em sacrifício e está o outro a sugar as energias todas. E isso, meus queridos, não é justo. E isto é válido não só para a minha relação pessoal, e eu estou a dizer isto porque a outra pessoa já caiu, pai, umas 300.000 vezes nestes 13 meses, e destas 300.000 vezes eu apanhei-o as 300.000 vezes, e eu só caí 2 vezes verdadeiramente a sério, e das 2 vezes que eu caí a pessoa não me apanhou. É por isso que eu estou a dizer isto. Porque a outra pessoa caiu 300.000 vezes, eu apanhei, eu caí 2 vezes e tive que cair sozinha e levantar-me sozinha. E é quando nós entramos neste tipo de situação, seja para a minha relação, seja para a relação de qualquer pessoa que me esteja a ouvir, é aqui que temos um problema. Porque isso não pode acontecer. É uma parceria. Quando um cai, o outro levanta. Quando o outro cai, vai o outro e levanta. Não pode ser um sozinho a lutar e um sozinho a levantar o outro e a levantar-se a si. Isso já não é uma parceria, já não é uma relação. Aí temos uma pessoa que está a agir com bondade e empatia e outra pessoa que está a agir com total egoísmo e sem ter a mínima noção do certo e do errado. E pronto, e lá estou eu a entrar. Vocês aos poucos, sem querer, vocês vão sabendo tudo o que se passa na minha relação a nível de problemas. Porque mesmo numa semana com cartas positivas, eu tinha que vos ir buscar uma coisa que me irritou. E atenção, que estas quedas de que eu estou a falar foram em janeiro. Portanto, eu caí 2 vezes em janeiro, estamos em março e eu ainda estou a falar disto. Isto é parte de Capricórnio, sabem que os Capricórnios têm ali aquela coisa que é mais difícil, o Capricórnio não se esquece de coisas que lhes fazem, o Capricórnio fica a remoer, portanto Leão com Capricórnio dá nisto. Agora, leõezinhos, vocês esta semana estão aqui numa de providenciar. Ou seja, se o outro precisar de vocês, vocês estão lá. Se o outro estiver a cair, vocês estão lá para levantar. Se um colega de trabalho precisa de ajuda, vocês vão providenciar essa ajuda. Vocês vão ter essa capacidade esta semana. Portanto, Leão, vocês vão basicamente ter aqui uma posição quase de liderança, ao mesmo tempo em que conseguem ajudar e providenciar aos outros aquilo que os outros precisam. Porque vocês vão ter força suficiente esta semana para vocês mesmos e para os outros. O que é fantástico considerando as semanas que nós tivemos para trás, que era cada uma pior do que a outra. Portanto, Leão, vamos ter isto, vamos estar numa semana também em que vamos ser extremamente confiáveis. Portanto, os outros esta semana podem confiar na nossa palavra, aquilo que nós dizemos é a verdade. Aliás, Leão tem tendência para dizer a verdade na maioria das vezes, porque Leão tem muito coração na boca. Muito coração na boca, portanto Leão muitas vezes acaba por dizer a verdade sempre, porque Leão não se aguenta e acaba por dizer às vezes o que deve e o que não deve, porque o coração está ali mesmo a sair. Mas vamos ser extremamente confiáveis, portanto a nível profissional estamos numa boa fase, é para aproveitar, vamos cumprir com os nossos compromissos, vamos cumprir com as nossas promessas, vamos conseguir providenciar aquilo que prometemos aos outros, vamos também ser extremamente bons naquilo que fazemos. Ou seja, imaginem, no meu caso, eu esta semana vou estar numa semana em que vou estar melhor relativamente a tirar cartas de tarô, fazer leituras, fazer rituais, e vocês nos vossos trabalhos a mesma coisa para os outros leões. Para quem for mais da parte criativa, os músicos vão estar melhor a criar música, os cantores vão estar a cantar ainda melhor. Portanto, vamos estar numa semana com tendência para sermos ainda melhores naquilo que nós sabemos fazer. Portanto, vamos aproveitar e vamos fazer o melhor que nós sabemos, aproveitar o facto de estarmos com esta força, com este poder, vamos ser confiáveis para os outros, vamos ser bons naquilo que fazemos, vamos estar aqui com capacidade de ajudar o outro, nutrir o outro, mas também ajudar-nos e nutrir-nos a nós mesmos, porque não pode ser só uma pessoa a nutrir todas. Nós temos que ter aqui entreajuda. Eu falei em relações amorosas, mas isto também é válido para amigos. Existem muitos amigos que só nos telefonam quando têm problemas, para desabafar, para falar, para descarregar. E quando nós precisamos de desabafar, não estão lá.
Portanto, isso também é uma relação desequilibrada. Leões, nós às vezes entramos muito em coisas desequilibradas porque queremos muito ajudar os outros e às tantas estamos a deixar que os outros nos pisem um bocadinho. Mas esta semana não, porque esta semana é para liderar, esta semana é para estarmos por cima, é para estarmos a ajudar, é para estarmos a nutrir, é para estarmos a dar o melhor de nós. E depois a mensagem dos anjos vem nos dizer exatamente o quê? Step up and lead, ou seja, chega-te à frente e lidera. Portanto, Leão, chega-te à frente e lidera. Ok? Portanto, não só vocês vão estar aqui com um sentido extremamente prático da vida, porque Leão vai estar muito prático esta semana. Pão, pão, queijo, queijo, como se costuma dizer cá em Portugal. Portanto, não só vamos estar com um sentido muito prático, como vamos estar bons naquilo que sabemos fazer, a providenciar aos outros aquilo que os outros necessitam, a sermos confiáveis, a sermos bons naquilo que fazemos. Portanto, está na altura esta semana de assumir a nossa posição de liderança e liderar, porque esta semana vamos ser bons líderes. E depois temos a mensagem dos guias que vem no mesmo sentido, que nos vem dizer aqui, expressão sem medo. Sem medo. Portanto, vamos expressar-nos esta semana sem medos, vamos ser nós próprios, vamos liderar, vamos ajudar, vamos providenciar, vamos fazer aquilo que sabemos fazer bem, sem medo de nada esta semana. Porque esta semana, leõezinhos, nada nos vai parar, nada a não sermos nós mesmos. Portanto, se nós não cometermos nenhum erro, nada nos vai parar. Portanto, expressem-se sem medo, mostrem quem são, cheguem-se à frente e liderem, porque esta semana vocês são aqueles capazes de providenciar aos outros aquilo que os outros precisam e vão ser também muito bons naquilo que fazem. Portanto, esta é a semana de Leão se chegar à frente sem medo, expressar-se sem medo, liderar sem medo. Mas não se deixem pisar e se estiverem em situações desequilibradas, não permitam que esse desequilíbrio se mantenha, imponham a vossa posição, cheguem-se à frente e não tenham medo de dizer o que pensam e o que sentem, porque estamos numa semana em que já chega se aproveitarem de nós. Para os leõezinhos que têm estado a passar por isso, os leõezinhos que têm passado pelas semanas horríveis, esta é a semana que vai compensar. Portanto, cheguem-se à frente, liderem, ocupem o vosso lugar, expressem-se, digam o que sentem, digam o que querem, digam aquilo que precisam, sem medos das consequências. Porque acreditem, os outros precisam muito mais de vocês do que aquilo que vocês precisam dos outros. Quando vos perderem, depois entendem. Leõezinhos, cheguem-se à frente e não tenham medo. E passamos para Virgem, mais um signo que, à semelhança de Touro, vai estar um bocadinho mais sonhador e com a cabeça na lua, mas não é necessariamente negativo, antes pelo contrário. Vocês têm esta semana a carta do Louco, e a carta do Louco é uma carta que tem muito a ver com alguma inocência por parte aqui de Virgem. O que é que esta inocência nos vai trazer? Para já eu digo isto com um sorriso, porque eu acho que a inocência é sempre algo de muito positivo, porque quando alguém está com a inocência significa que não está com maldade, não está para prejudicar, não está para fazer mal a ninguém, mas também significa o quê? Significa que muitas vezes, se estamos muito inocentes, também não estamos a reparar bem nas intenções dos outros. Portanto, Virgem, cuidado aqui com este excesso de inocência da vossa parte, estejam atentos, porque o mundo não é exatamente um sítio cor-de-rosa, cheio de borboletas e flores e abelhinhas a voar no ar. Há pessoas que não são das melhores, há pessoas que são complicadas e vocês têm que ter aqui um pouquinho de atenção a isso. Portanto, nada de estarem a acreditar demasiado em tudo, porque com esta inocência vocês podem ter aqui muita tendência para estarem a ser enganados e não se aperceberem disso. Portanto, Virgem, abram um pouquinho mais os olhos. Eu gosto desta inocência, eu gosto desta falta de maldade que vai haver aqui em Virgem, gosto disto, mas isto pode levar a que haja um aproveitamento por parte dos outros. Portanto, tentem contrariar isso um pouco.
Esta carta também pode falar aqui sobre uma nova viagem que se inicia. E quem diz uma nova viagem diz uma nova etapa na vossa vida. Portanto, virgens, para alguns de vocês, ou se vai iniciar um novo relacionamento, ou então o vosso relacionamento vai entrar numa nova fase, ou se calhar até saíram de um relacionamento e vão começar agora a vossa vida sozinhos como solteiros outra vez, coisa que já não faziam há algum tempo, ou então podemos estar a falar de um novo projeto profissional, um novo trabalho que vocês vão ter, podemos estar literalmente a falar de uma viagem que vocês vão fazer aqui, apesar da carta do louco não estar tão associada a viagens, mas pode haver aqui de facto um novo início, um novo começo em alguma área das vossas vidas. Esta carta também é uma carta que tem a ver com liberdade, portanto, Virgem vai sentir esta semana que pode fazer as coisas que lhe apetece, que está um bocadinho mais solto, um bocadinho mais liberto. Se calhar a nível amoroso vai sentir uma liberdade que não sentia, vai poder expressar-se de outra forma, vai poder expressar-se melhor, falar melhor, fazer até mais coisas que gostaria de fazer na parte amorosa que não podia fazer entretanto, ou pensava que não podia. Se calhar a nível profissional vai ter aqui uma liberdade diferente de escolha, de atitude, de como é que eu vou apanhar este projeto, como é que eu vou resolver esta situação. Portanto, esta sensação aqui de liberdade que vocês vão ter. Portanto, novo início, inocência, liberdade. Esta é uma carta que eu gosto imenso, a carta do louco. É uma carta de pureza, principalmente neste baralho, porque noutros baralhos não é assim tão bom. Mas também vão ter aqui tendência para ter um comportamento lúdico. Ou seja, a Virgem vai estar com vontade de se divertir. Portanto, é natural que Virgem esta semana tenha vontade de fazer coisas para se divertir, literalmente. Portanto, se calhar vai-vos apetecer sair à noite, ou vai-vos apetecer ir ao cinema, ou vai-vos apetecer muito, imaginem, ir numa viagem, passar um fim de semana fora. Se vocês não costumam fazer isso, mas gostam, se calhar vai-vos apetecer estar a ouvir música, ver séries, ver filmes, enfim, coisas que vocês gostam e que vocês geralmente não têm tempo ou não têm liberdade para fazer, vocês vão ter tendência para fazer. Também vão estar com tendência para estarem um pouquinho mais brincalhões. É uma tendência que vai haver aqui com Virgem. Portanto, de uma forma geral, eu acho que isto realmente é uma semana muito bonita para vocês, porque vamos ter aqui uns virgens muito descontraídos, muito inocentes, muito numa de se divertir, de aproveitar a vida, de ver o que a vida traz e até começar a fazer coisas novas. Agora, o que é importante que vocês se lembrem para que isto aconteça? Esta mensagem que diz, deixa o passado lá atrás. Ou seja, o que já passou, já passou. Lembrem-se daquilo que eu disse. Esta carta tem muito a ver com um novo início, um novo começo, uma nova viagem. Portanto, se vamos entrar numa fase nova, deixem o passado ficar lá atrás. A relação acabou. Fica lá para trás e vamos avançar. Vão entrar numa relação nova. Esqueçam as relações antigas e o que é que passaram com as relações antigas. Vão começar um projeto profissional novo. Deixem o projeto profissional passado ficar no passado. Retirem dele apenas o que é importante e esqueçam lá o passado. Portanto, esqueçam o passado já passou, acabou, está lá atrás, vocês estão a entrar numa nova fase, têm um novo início e é isso que vocês têm de viver de forma lúdica, divertida e com liberdade. E depois tem aqui mais uma carta a confirmar que a semana é muito boa para vocês, porque esta carta, que é a mensagem dos guias, diz o quê? Diz: a felicidade vale a pena ser criada. A felicidade vale a pena ser criada. Portanto, Virgem, vocês esta semana, literalmente com estas cartas, podem criar a vossa felicidade. Tão simples quanto isto. Portanto, Virgem, não tenho muito mais para vos dizer. A felicidade vale a pena ser criada. Deixem o passado no passado e aproveitem esta fase em que vos apetece divertir, terem bons momentos, passarem bons momentos, terem um novo início, começarem qualquer coisa do princípio outra vez, mas com calma, com liberdade e com alegria. Portanto, Virgem, é uma semana tão boa para vocês, divirtam-se, aproveitem e deixem o passado lá atrás, que o passado já passou.
E passamos para a balança. Balança, aquilo que eu tenho para vos dizer esta semana é muito pouco, é muito rápido, mas é muito bom. Portanto, vocês esta semana têm um as de espadas. Um as de espadas. E o as de espadas é uma carta que está muito ligada à parte intelectual, à fonte intelectual. O que é que isto significa? Significa que esta semana vocês vão ter aqui muitos pensamentos, muitas ideias, muitas coisas a passarem-vos pela cabeça. Estas ideias e estes pensamentos vão ser extremamente inspiradores. Portanto, é quase como se vocês tivessem aqui uma imaginação divina, uma inspiração criativa. Portanto, vocês vão ter aqui a vossa mente a funcionar muito esta semana. E, aliás, balança é um signo que é muito pensativo, já de si, já de base funcionam assim, mas esta semana ainda mais. Portanto, a parte intelectual, esta semana, a atividade intelectual vai estar em alta para a balança e isso vai-vos trazer novas ideias, novas perspectivas, novas maneiras de olhar para a vida, novas maneiras de enfrentar os desafios. Portanto, a nível de relações amorosas, profissional, vida familiar, financeira, etc., vocês vão ter aqui a capacidade intelectual e mental de conseguirem pensar nas melhores soluções e são soluções de sucesso, porque um as de espadas é uma carta positiva, uma carta de sucesso, ponto final, parágrafo. As coisas podem demorar o seu tempo, o sucesso pode não vir já esta semana mesmo, começar só na próxima, mas significa que vocês estão a caminho do sucesso. Portanto, a parte intelectual vai ser aqui extremamente importante para vocês. Vocês vão estar mais perspicazes esta semana, vocês vão ter uma clareza mental maior esta semana, o que significa que a vossa visão do mundo, das situações e dos outros vai ser muito mais apurada do que aquilo que costuma ser regra geral para vocês. Portanto, mais perspicácia, mais clareza, uma atividade mental mais apurada e aqui umas ideias novas a surgir e uma maior capacidade de ultrapassar problemas, dificuldades e obstáculos, exatamente porque vocês vão ter mais perspicácia e mais clareza de espírito. Mas com isso vem um aviso também, balança. E o aviso, eu achei imensa graça a isto, que é fala menos e sente mais. Portanto, balança. Falem menos e sintam mais. Porque balança, e acreditem, eu tenho uma mãe balança. Balança muitas vezes fala, e é muito difícil calar uma balança quando uma balança começa a falar. Eu sou leoa e não me calo, mas uma balança consegue ser pior do que uma leoa. Acreditem, a minha mãe fala muito mais do que eu, portanto imaginem. Mas isto para dizer, esta semana balança, vocês vão estar aqui numa semana em que vão ter mais perspicácia, mais clareza de espírito, mais agilidade mental, mais agilidade intelectual, os pensamentos a agir mais. Portanto, aproveitem essa perspicácia e essa clareza para se permitirem sentir. Ou seja, não comecem logo a falar, sintam. Porque a intuição é a coisa mais importante que nós temos, é das coisas mais bonitas que nós temos e balanças são muito intuitivos. Portanto, se vocês estão a olhar para uma situação com mais clareza, sintam dentro de vocês aquilo que vocês sentem ser a solução, aquilo que vocês sentem que deve ser o que vocês devem fazer. Portanto, não falem tanto, não digam tanto aquilo que vocês estão a perceber e que estão a pensar, porque às vezes quanto menos os outros souberem melhor. É um bocadinho aquela velha ideia de aquilo que não se sabe ninguém estraga. É um bocado por aí. Portanto, falem menos, sintam mais. É um bom conselho. E depois, uma coisa que balança se deve lembrar, um passo à frente é tudo aquilo que necessitas. Ou seja, balanças, vocês vão estar numa semana em que vos é pedido para sentir, sintam mais, falem menos, vão estar numa semana com uma fonte intelectual muito forte, perspicácia, clareza de espírito e novas ideias. A única coisa que vocês têm que se lembrar é disto. Só precisam de um passo para que as coisas avancem. Vocês têm clareza de espírito,
vocês têm perspicácia, vocês têm tudo isso, vocês estão aqui a ser aconselhados a falar menos para sentir mais. Para quê? Para saberem qual é o tal passo que vocês têm de dar para atingir o objetivo que vocês pretendem. Por isso é que eu vos dizia, talvez os objetivos não sejam atingidos esta semana, talvez sejam atingidos só daqui a 1 ou 2, mas para os objetivos serem atingidos é preciso dar o primeiro passo. E vocês precisam dar esse passo e não o têm estado a fazer. Portanto, balanças, não se esqueçam, um passo é tudo o que vocês precisam. Deem um passo, só isso. Portanto, deem um passo, falem menos, sintam mais e aproveitem a perspicácia e a clareza que a parte intelectual vos vai trazer esta semana. Se vocês juntarem tudo isto, podem não ter o vosso objetivo a acontecer agora, mas vão ter o vosso objetivo a acontecer muito em breve, porque um as de espadas também é uma carta de vitória. Portanto, balança, aproveitem, sigam em frente e deem o passo que vos falta. E passamos para Escorpião. Escorpião, mais um signo muito positivo esta semana, mais um signo que pode utilizar aqui a sua inteligência, o seu otimismo e a sua perspicácia para ter uma excelente semana pela frente. A nível de carta de tarot, vocês têm uma Dama de Espadas. E uma Dama de Espadas é, acima de tudo, uma pesquisadora por natureza, alguém que gosta de pesquisar. Portanto, isto significa o quê para Escorpião? Significa que vocês vão estar aqui numa semana em que vão querer saber mais sobre os assuntos, vão querer entender melhor aquilo que está a acontecer à vossa volta. Se estivermos a falar da parte amorosa, vocês vão querer compreender melhor a vossa própria relação, porque é que a outra pessoa tem agido como tem agido, ou até porque é que vocês têm agido da maneira como têm agido. O mesmo seja para a parte profissional, familiar, financeira, amizades, etc. É também uma carta de otimismo, portanto, Escorpiões, é natural que vocês se sintam mais otimistas esta semana, que se sintam mais positivos esta semana, que sintam que a semana vos está aqui a correr um bocadinho melhor. É uma semana em que também vão estar aqui com mais curiosidade. E daí eu dizer que é uma semana em que vocês vão querer aprender mais e saber mais e compreender mais. Portanto, vão estar curiosos, vão estar otimistas, vão estar extremamente positivos, mas também vão estar aqui com uma intuição extremamente apurada. Portanto, Escorpião, ouçam bem o vosso eu interior, ouçam o vosso coração, porque com esta curiosidade toda que vocês vão ter e esta capacidade de análise que vocês vão ter, mesmo com o otimismo que vão sentir, mesmo com esta parte toda positiva, a vossa intuição também vai estar muito apurada. Portanto, ouçam-na, porque a vossa intuição vai-vos estar a ajudar. Como mensagem dos anjos, temos brilha. Chegou o momento de brilhar, Escorpião. Esta é a vossa semana. Portanto, é uma semana em que vocês, de facto, têm que aproveitar o otimismo que vão estar a sentir, têm que aproveitar estas boas energias e boas vibrações que vocês vão estar a sentir, têm que aproveitar a intuição, o vosso conhecimento, porque a curiosidade e o facto de quererem pesquisar e saber melhor as coisas vai aumentar o vosso conhecimento. E esse conhecimento aumentado vai fazer com que vocês lidem melhor depois com as situações. Portanto, está na altura de brilhar. Escorpião, brilhar. E depois é para fazer o quê com tudo isto? Porque vão estar numa semana de pesquisa, de curiosidade, aprender mais, querer saber mais e estarem mais intuitivos. Mensagem dos guias que é: integra o teu saber, integra o teu conhecimento. Ou seja, depois de passarem pela nossa querida Dama de Espadas e, portanto, com a vossa curiosidade e a vossa pesquisa e o quererem perceber melhor, aprender mais, etc., usem depois esse conhecimento, porque vocês vão estar a apanhar conhecimento ao estarem aqui a querer aprender mais e a querer saber mais sobre as situações. Usem esse conhecimento que vão conseguir adquirir ao longo da semana para integrar depois dentro da vossa vida.
Portanto, na vossa vida amorosa, aproveitem a informação que vocês vão adquirir e integrem na vossa relação ou na relação que tencionam vir a ter. Na vida profissional, utilizem esse conhecimento extra. Na vida familiar, utilizem também esse conhecimento. Portanto, aproveitem e façam integração de conhecimento, Escorpião, porque está na hora de brilhar para vocês. Portanto, integra conhecimento, brilha, e brilha como? Através da vossa intuição, do vosso otimismo esta semana, que vai estar ali mais em alta do que é normal para Escorpião. E tudo isso porquê? Porque vão estar com uma maior curiosidade, e ao terem essa maior curiosidade, vocês vão querer aprender mais sobre as situações. Ao aprender mais, podem brilhar, porque quanto mais conhecimento tiverem, melhores vão ser as soluções que encontram para os vossos problemas. Portanto, Escorpião, é a vossa semana de brilhar, integrar o vosso conhecimento e aproveitar o otimismo com que se vão estar a sentir ao longo desta semana. No geral, uma das melhores semanas que vocês poderiam ter. E passamos para Sagitário. Sagitário, depois de uma semana que eu me recordo que não era das mais fáceis, mas que vocês nem sequer sabem como é que era exatamente, porque o vídeo da semana passada de Sagitário e de Escorpião ficou cortado a meio, portanto vamos ignorar aquilo que aconteceu a semana passada, porque agora é que eu me estou a lembrar que vocês não ouviram metade do vosso vídeo. Mas esta semana vão ouvir, espero eu que o microfone esteja a funcionar e que não volte a acontecer um problema. Vocês têm aqui um rei de espadas, e um rei de espadas é, digamos, como se fosse o professor do tarot, ou seja, é uma figura de autoridade, é alguém que se sabe impor, mas sabe se impor com conhecimento. Não é o saber impor simplesmente eu agora estou aqui, sou a autoridade e vou impor a minha vontade. Não. Por isso é que vem como professor, como alguém que se vai impor, mas vai se impor sabendo porque é que se está a impor, com conhecimento de causa e até numa tentativa de ensinar qualquer coisa aos outros. Portanto, significa que a nível amoroso, Sagitário, vocês poderão ter realmente uma tendência maior esta semana para se imporem nos vossos relacionamentos, para fazer valer aquilo que são as vossas vontades, os vossos pensamentos e os vossos desejos, e não permitirem que seja sempre a outra pessoa a impor a vontade dela. Mas vocês não vão fazer isto só porque sim. Este impor, esta autoridade que vocês vão ter aqui vai ser feita por uma razão, vai ser feita com conhecimento de causa. Vocês vão fazer isto porque de facto analisaram a situação e acreditam que estão a fazer aquilo que é o melhor. A nível profissional também. Portanto, vai haver aqui uma tendência a nível profissional para impor a vossa vontade, para serem figuras de autoridade, para poderem de certa forma até liderar, mas ao mesmo tempo que vão estar a impor, também vão estar a ensinar de alguma forma. Portanto, não é aquela imposição de agora vais fazer isto porque eu quero, é uma imposição de olha, a melhor maneira para fazer isto é esta, por isto e isto e isto. Portanto, vocês vão impor a vossa vontade, mas explicando porque é que aquela é a vossa vontade e porque é que aquela é a melhor forma de agir. Portanto, vai haver aqui uma componente também ligado ao ensino, a poderem ensinar os outros, explicar as coisas aos outros. Portanto, vão ter uma presença muito dominante esta semana, Sagitário, muito dominante. Vocês vão estar a dominar a relação amorosa, vão estar a dominar na parte profissional, vão estar aqui a impor-se, a querer dominar uma série de coisas, e por isso eu passo já para a dos guias antes de ir à dos anjos, porque a dos guias diz em equilíbrio. Em equilíbrio. Por isso é que eu quis vir logo para os guias. Eu já vou aos anjos, mas eu tinha que vir aos guias primeiro, porque vocês vão estar realmente aqui como esta figura da autoridade que impõe a sua vontade e que vai ter aqui uma presença muito, muito forte, mas isto tem que ser feito com equilíbrio, ok? Ou seja, não queiram
fazer isto demasiado à bruta, não queiram fazer isto de uma forma em que às tantas os outros nem sequer vão estar a gostar de estar com vocês no mesmo espaço, porque vocês se calhar vão estar a tratá-los quase como se eles fossem inferiores ou fazê-los sentir-se inferiores, portanto vão se impor sim, vão ser uma figura de autoridade sim, vão conseguir impor a vossa presença sim, mas lembrem-se de o fazer com equilíbrio. Por isso é que eu quis passar aqui para a mensagem dos guias, porque é muito importante juntarmos toda esta imposição e autoridade à ideia de equilíbrio. Como mensagem dos anjos, diz uma coisa aqui muito interessante, que é: diz o teu mundo interior para o ser. Traduzindo isto agarra naquilo que são as tuas ideias, agarra naquilo que tu pensas e em que tu acreditas e traz cá para fora, transforma, manifesta. Portanto, aquilo que vocês acham que deve estar a acontecer na vossa relação amorosa, não guardem para vocês. Digam à outra pessoa, expressem à outra pessoa, demonstrem à outra pessoa. Já sabemos que vocês vão ter tendência para se impor, mas não se esqueçam que têm de fazê-lo em equilíbrio. Mas expressem, não guardem, Sagitário. Mesma coisa na vida profissional. Se vocês têm qualquer coisa para expressar a nível profissional, vocês acham que têm uma ideia que é melhor do que a ideia que está a ser usada, expressem a vossa ideia, imponham um pouco mais a vossa ideia. É isso que esta carta está a dizer. Portanto, tragam aquilo que é o vosso interior, o vosso sentimento, o vosso pensamento interno e tragam-no cá para fora, exprimam-no, mas sempre em equilíbrio, não se esqueçam. Portanto, cuidado para esta força toda que vocês vão ter esta semana, para esta autoridade toda e esta presença dominante que vocês vão ter esta semana, para que não sejam demasia. Não se esqueçam do equilíbrio. Mas, Sagitário, mais positivo do que isto era difícil. A única coisa que vocês têm que se lembrar é manter o equilíbrio e não se imporem em demasia e não imporem a vossa autoridade em demasia. Se vocês o conseguirem fazer, a semana vai correr lindamente, porque vocês vão conseguir ajudar os outros, ensinar um pouco os outros, mostrar pontos de vista aos outros em que os outros nem nunca pensaram, nem lhes passou pela cabeça, vão ter aqui uma presença maior, uma presença mais forte. É-vos aconselhado a trazer aquilo que vocês têm guardado cá dentro, cá para fora, mas sempre em equilíbrio. Se conseguirem fazer isso, Sagitário, tem uma semana fantástica pela frente. E passamos para Capricórnio. Capricórnio, a mensagem desta semana é muito rápida e muito simples, porque está mais virada para o plano material. Vocês esta semana têm aqui um 3 de pentáculos. E um 3 de pentáculos ou um 3 de ouros é literalmente uma carta ligada mesmo ao trabalho material. Portanto, o grande foco de Capricórnio esta semana será a vida profissional e o trabalho. É aí que vocês se devem focar. É uma semana em que vocês vão ter aqui muito trabalho para fazer, muita coisa pela frente, muita responsabilidade a nível profissional, mas é uma carta que também nos vem dizer o seguinte, é uma carta que também pede que vocês esta semana sejam capazes de trabalhar em harmonia com outras pessoas. Portanto, Capricórnio, lembrem-se disto, até porque Capricórnio não é uma personalidade muito fácil, e vocês estão a falar aqui com alguém com ascendente em Capricórnio, portanto eu sei o que estou a dizer, eu não sou assim tão fácil como aquilo que se calhar aparece nos vídeos. Vocês não se esqueçam que as pessoas às vezes têm um feitiozinho mais difícil e Capricórnio pode ter um feitio muito dificilzinho sim. Portanto, lembrem-se, Capricórnio, que é possível trabalhar em equipa, em harmonia e, portanto, é isso que vos está a ser pedido também. Trabalho em equipa, mas não se esqueçam da parte da harmonia. A harmonização é importante e é possível fazê-lo. Mas, claramente, é uma carta que mostra que esta semana, Capricórnio, vocês vão estar muito mais virados para a vossa vida profissional e para a vossa vida financeira. Isso vai ser o principal para vocês. E o grande conselho a nível de vida profissional ou vida financeira é
Aprendam a trabalhar em equipa, trabalhem bem em equipa, trabalhem em conjunto com os outros, porque se o fizerem vão obter melhores resultados do que se tentarem trabalhar sozinhos e fazerem as coisas apenas por vocês próprios. E Capricórnio às vezes é um bocadinho individualista e não gosta muito de trabalho em equipa, portanto esta é uma boa mensagem realmente aqui para Capricórnio. Ao mesmo tempo, esta carta também pede que vocês se expressem mais, Capricórnio. E isso aqui já não é só profissional. Portanto, imaginem, se na parte amorosa há qualquer coisa que vocês sentem necessidade de dizer ou de fazer, digam-no ou façam-no. Expressem-se. A mesma coisa para a profissional, familiar, financeira, etc. Não tenham medo de se expressar esta semana. Não tenham medo de dizer aquilo que vocês sentem ou aquilo que vocês acham ou aquilo em que vocês acreditam. Portanto, esta é uma boa semana para isso. Aproveitem, expressem-se. Mas lembrem-se que é uma semana também muito virado para o trabalho material, ganhos materiais, mas ganhos materiais que vocês vão ter que trabalhar para conseguir atingir, mas também trabalhar em equipa. E o trabalhar em equipa, apesar desta carta ser muito para a parte profissional, trabalhar em equipa também pode ter a ver com uma relação. E quem quiser ouvir-me falar mais sobre isso, vai ver o signo de Leão, em que eu me pus a falar sobre relações serem coisas vividas a dois e não serem uma parceria e não ser apenas uma pessoa a puxar por outra e a outra a estar quieta. Portanto, trabalhar em equipa, trabalhar em harmonia com os outros e expressarem-se é o que eu tenho para vos dizer. Depois de fazer isto tudo, de que maneira? Principalmente o expressarem-se com a mensagem dos anjos, que é ser real. Ser real. Ou seja, expressa aquilo em que tu pensas mesmo, aquilo em que tu acreditas mesmo, aquilo que está mesmo dentro de ti. Ser tu próprio. Portanto, temos aqui esta carta a pedir para se expressarem, esta carta a pedirem para serem reais. E o serem reais é, sejam fiéis a vocês mesmos, sejam fiéis às vossas convicções, sejam fiéis a quem vocês são. Tão simples quanto isto, Capricórnio. Sejam vocês mesmos, sejam reais, expressem-se e tudo correrá pelo melhor. E depois, nunca se esqueçam do seguinte, mensagem dos guias. O teu passado é o que suporta o teu futuro. Capricórnios, isto quer dizer o quê? Deixem as mágoas ficarem lá atrás, porque se vocês não tivessem tido o passado que tiveram, não seriam as pessoas que são hoje. Se vocês não tivessem sofrido a nível amoroso, não eram quem são hoje. Se vocês não tivessem sido felizes também em algumas coisas a nível amoroso, também não eram aquilo que são hoje. Ou seja, nunca se esqueçam que por muito mau ou por muito bom que o vosso passado tenha sido, vocês não seriam hoje aquilo que são se não tivessem passado por isso. Seja bom, seja mau. E o vosso futuro, a mesma coisa. Portanto, o vosso futuro está apoiado no vosso passado e no vosso presente. Portanto, sejam reais, expressem-se, sejam vocês mesmos e não se esqueçam de onde vêm, porque o vosso futuro está suportado no vosso passado. Vocês vão ser quem vão ser devido àquilo que já vos aconteceu, aquilo que já vivenciaram e aquilo que estão a fazer neste momento também. O vosso futuro está dependente de tudo isso. Se não tivesse havido o passado, vocês não eram quem são hoje. E nós já passamos por muita coisa, todos nós já sofremos muito na vida. Perdemos pessoas muito importantes, tivemos desgostos amorosos, perdemos trabalhos que queríamos ter, perdemos amizades. Muitas vezes há pessoas, especialmente na casa dos 20, que me telefonam porque estão a perder amigos de infância. É normal, todos nós vamos perdendo amigos de infância ao longo da vida, mas depois entram novos amigos na nossa vida. Eu sei que aos 20 e ao início dos 30 é uma coisa que é muito dolorosa. E aos 40 também é na mesma, acreditem. Mas infelizmente acontece. Mas não se esqueçam que foi tudo isso, essas perdas, essas alegrias, essas memórias, esses acontecimentos que fizeram de vocês o que vocês são hoje e que vão fazer de vocês o que vocês vão ser amanhã. Portanto, nunca se esqueçam, o vosso futuro está suportado no vosso passado. Sejam reais, Capricórnios, sejam vocês mesmos, não tenham medo de se expressar, porque estão numa semana
em que devem expressar-se, sim. Expressem-se, trabalhem em equipa, trabalhem em harmonia e concentrem-se na parte profissional e financeira acima de tudo, porque é a parte mais importante para vocês esta semana. Capricórnio, era só isto que eu tinha para vos dizer. E passamos para Aquário. Aquário, nós estávamos com signos tão leves, tudo com uma leveza tão grande. Pronto, tivemos ali um signo autoritário, mas estávamos com uma leveza tão grande. E vêm vocês aqui, esta semana, muito mentais. A nível de carta de tarô, Aquário, vocês estão a ser regidos esta semana pelo Imperador, um arcano maior, o Imperador. E o Imperador é o grande gestor, acima de tudo. Portanto, Imperador é uma carta que tem muito a ver com o mental, com o racional, com o gerir. Portanto, esta semana vocês vão ter aqui muita tendência para serem mais racionais do que emocionais, para estarem a pensar mais nas situações do que verdadeiramente senti-las. Portanto, imaginem, a nível amoroso, vocês vão ter aqui tendência para talvez expressar menos os vossos sentimentos e pensarem mais sobre a relação. Pensarem se querem que a relação continue como está ou não, se querem que haja mudanças, como é que essas mudanças são feitas, se esta relação é realmente o melhor para a vossa vida ou não, qual é a melhor maneira de gerir a relação. Portanto, vai haver aqui uma racionalidade e uma vontade de gerir muito grande da vossa parte. E isto vai ser válido não é só para a vida amorosa, portanto, a nível profissional então, ainda mais. Portanto, muita tendência aqui também a nível profissional de pensarem muito, estarem a agir muito no mental, raciocinar muito, pensar muito, o que não é negativo. Atenção, Aquário, não estou a dizer que isto seja negativo. Eu só estava a dizer que era pesado, porque nós tínhamos vindo de um signo com uma leveza um bocadinho maior e agora temos aqui este peso da gestão, da seriedade, da racionalidade, do pensamento, de pensar muito bem sobre as coisas, gerir muito bem as situações. Portanto, é quase como se vocês fossem colocar os vossos sentimentos a um canto e fossem estar mais racionais e a pensar sobre as situações, não tanto a vivê-las emocionalmente, mas a pensá-las. E isso vai fazer com que vocês sejam melhores esta semana a tomar determinadas decisões, apesar de as irem tomar de uma forma mais fria. Porque se vocês vão estar mais racionais do que emocionais, vocês vão fazer as coisas mais com base na lógica do que vão fazer as coisas com base no sentimento ou na emoção. Portanto, temos aqui esta questão. Portanto, esta semana para vocês vai ter aqui muito a ver com o poder, muito com o pensamento, muito até com proteção. Vocês vão querer proteger as outras pessoas, as pessoas que são mais importantes para vocês, vão-se querer proteger a vocês mesmos também, mas vão ter muito aqui esta ideia de poder, de autoridade, de gerir. E isso depois é visto também com o resto das cartas, porque vocês, como mensagem dos anjos, têm aqui liberta a tua mente, que é como quem diz, com uma carta destas de poder, gestão, autoridade, proteção, racionalidade, libertar aqui um bocadinho a mente, ou seja, vão estar extremamente racionais. Tentem equilibrar um pouquinho mais a racionalidade. Não sejam racionais em extremo, porque ser racional é bom e por vezes é necessário sermos racionais, sim, mas não em excesso. Tentem libertar um pouquinho a vossa mente para também sentirem, não ser apenas o racional, mas haver um pouco de emocional aqui também. Portanto, libertem a mente para conseguirem pensar melhor, mas também sentir. E depois a continuarmos numa de pensamento. Vocês têm como mensagem dos guias o elemento criador ar. E o ar tem a ver com o quê? O ar, nesta situação, o elemento ar tem muito a ver com a lógica, tem muito a ver com o pensamento lógico e crítico. Portanto, todos vocês, aquários, vocês têm aqui duas cartas, estas duas. Portanto, o elemento ar, com o pensamento lógico e crítico, junto com o imperador, que vem com autoridade, com racionalidade e com
poder e capacidade de gestão, vocês vão estar muito presos no mental, muito presos no raciocínio, muito presos no pensamento e não no sentimento. E o emocional também faz falta, ou seja, ok, pensamento lógico e crítico, fantástico, maravilhoso, eu acho que todos nós precisamos de o ter, porque muitas vezes se tivéssemos mais este tipo de pensamento crítico e lógico, não fazíamos tantas asneiras. Portanto, sim, isto é positivo. Agora, um imperador, ao mesmo tempo que vem, mostra-me um excesso de racionalidade aqui. Portanto, Aquário vai estar mais frio, mais racional, mais pensativo e daí vir depois esta carta a dizer liberta a tua mente. E liberta a tua mente para quê? Para sentires mais um pouquinho e não ser só o pensar. Porque vocês vão pensar imenso. É tudo pensamento, 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 emocional, racional, 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 racional. E as emoções vão deixá-las de lado. Portanto, pensamento lógico e crítico, já sabemos que vocês vão ter, mas não se esqueçam de libertar um pouquinho a mente para as emoções poderem entrar aqui no meio de tudo isto e uma grande tendência da vossa parte, Aquário, para gerir, terem aqui posições e atitudes de autoridade, muita racionalidade, muita gestão também e imporem aqui de facto a vossa presença, ao mesmo tempo que querem ser protetores das pessoas que são importantes para vocês e protetores também daquilo em que acreditam. O único conselho que eu tenho para vos dar, porque eu acho que a racionalidade é muito importante, é de facto libertem um pouquinho a vossa mente e deixem o emocional entrar, porque vocês têm duas cartas, a puxar-vos para o pensamento, a puxar-vos para a lógica. E o mundo não é só lógica, o mundo também tem emoção. Portanto, deixem entrar um pouquinho a emoção, só um pouquinho, no meio deste pensamento racional todo que vocês vão ter, para haver um equilíbrio maior. A emoção também faz falta. Portanto, Aquário, um signo que geralmente até emocional vai estar muito frio esta semana, muito racional, mas não é uma má semana, é uma excelente semana para tomar decisões. Mas libertem um pouquinho a vossa mente e deixem as emoções entrar. E passamos para Peixes. Peixes, eu tenho pena de irmos terminar a semana com um signo que não está exatamente a 100% esta semana, mas vocês depois têm aqui duas cartas, a mensagem dos anjos e dos guias a dar-vos exatamente o mesmo conselho. Portanto, aquilo que vocês vão ouvir de tarot não é positivo, mas depois têm aqui dois conselhos que são praticamente o mesmo, que estão-vos a dizer o mesmo e que basicamente vos diz que está nas vossas mãos fazer alterações, ok? Portanto, peixinhos, o que é que vocês têm? Vocês têm aqui um 5 de pentáculos ou um 5 de ouros. E um 5 de pentáculos ou um 5 de ouros é uma carta que nos leva imediatamente para dificuldades a nível material. Dificuldades a nível material quer literalmente dizer que poderão ter problemas financeiros esta semana. Imaginem, se calhar se pediram um empréstimo, o empréstimo não foi aprovado, ou estavam à espera de receber um dinheiro que não receberam, pediram dinheiro emprestado e não vos emprestaram, tiveram, enfim, qualquer coisa em que vocês estavam a precisar de algo financeiro que não conseguiram atingir ou que vos foi muito difícil de atingir ou que vocês ainda estão a tentar chegar lá e ainda não conseguiram financeiramente. Portanto, esta é uma carta muito virada para o financeiro, muito ligada para a parte material, portanto, profissional e financeira. São duas componentes difíceis para vocês esta semana, Peixe. Portanto, a vida profissional e a vida financeira não vão ser fáceis. Outra coisa que é complicado com esta carta é que esta é uma carta que nos traz aqui também, às tantas, como as coisas não vos vão estar a correr pelo melhor, alguma falta de fé. Vocês vão perder aqui um bocadinho a fé, ao mesmo tempo podem entrar aqui também em situações de desespero, de sentirem desespero, e devido a esse sentimento de desespero podem ter tendência para se alienar das situações e das pessoas. Ou seja, as coisas não vos vão estar a correr pelo melhor esta semana, não vão. Vocês vão ter aqui sentimentos de desespero,
falta de fé, acharem, ok, as coisas não me correm bem, nada me corre bem, eu não vou conseguir fazer isto não vai acontecer, eu preciso disto e isto não vai ser possível, eu preciso que esta pessoa faça isto, esta pessoa não vai fazer, eu preciso que aquela pessoa tome esta postura e a pessoa não vai tomar esta postura, e vem aquele desespero e vem aquela sensação de eu já não sei o que é hei de fazer mais, eu neste momento já estou por tudo e até já faço com que a câmara se mexa e mude de sítio. Isto agora, peixinhos, desculpem lá, mas voltando a falar a sério, porque a câmara caiu. Esta alienação é que vocês vão ter que tentar contrariar, porque vocês vão estar a sentir-se meio desesperados, meio em baixo, meio as coisas não acontecem como eu quero, não correm como eu quero, não acontecem como eu preciso, e depois qual é que vai ser a tendência? Isolarem-se. Portanto, os peixinhos esta semana vão ter tendência para se isolar, para ficar mais sozinhos, mais fechados em casa, falar menos. Se calhar as pessoas telefonam e vocês não atendem, mandam mensagem e vocês não respondem, ou se calhar quando respondem dão respostas muito curtas, do género quase para cortar a conversa, dão uma resposta curta que é para a outra pessoa não ter muito por onde continuar, vão ter tendência para estarem mais calados, mais fechados, mais sozinhos. Tentem contrariar isso, porque é assim, se vocês já estão numa semana com problemas materiais, que é como quem diz, a vida profissional e financeira não estão exatamente favorecidas, vão ter aqui um sentimento de falta de fé, de desespero. Se vocês se isolam, o que é que vocês estão a fazer, peixinhos? Pelo amor de Deus! Portanto, o que é que eu tenho aqui para vos dizer? A mensagem dos anjos e dos guias, que é um bocadinho, saiam dessa, por favor. Tem uma ação inspirada. Eu, como acho que isto pode ter sido cortado porque vi ali um aviso, vou repetir outra vez. Toma uma ação de inspiração, que é como quem diz, não se deixem ficar nesta de desespero, falta de fé e isolamento. Não, tomem uma atitude, tomem uma ação, façam qualquer coisa por vocês. Sentem que estão a cair no buraco, esforcem-se para sair do buraco, tomem uma atitude, façam qualquer coisa. As coisas não estão a correr como vocês queriam, ok, está bem, tentem fazer qualquer coisa. Façam uma coisa que vocês gostam. Ai, mas não me apetece, apetece-me estar sozinho. Então mesmo sozinho, ficas sozinho, mas a fazer uma coisa que gostes. Não vais ficar sozinho a pensar que a vida te está a correr mal. Toma uma ação, toma uma atitude. Reparem bem, a senhora, como aparece aqui, com as mãos para cima, para a lua, tomem uma atitude, mexam-se, não se deixem cair no buraco, não se deixem isolar. Semanas más todos nós temos, mas façam por vocês, ajudem-se, que é uma coisa que vocês vão precisar de fazer, ajudem-se. E depois tem aqui a mensagem dos guias que dizem, sabe o quê? Esta mensagem está aqui a dizer: quem faz as mudanças é que provoca as ondas. Quem faz as mudanças provoca as ondas. Traduzindo, falta de desespero, fé, isolamento, alienação, dificuldades materiais, problemas profissionais, problemas financeiros. Querem ver mudanças? Querem fazer ondas? Quem consegue fazer as ondas é quem faz a mudança. Façam a mudança. As coisas estão a correr mal, façam uma mudança. Como? Tomando uma atitude, tendo ação. Estas duas cartas estão a dizer para contrariar esta. Tão simples quanto isto. Portanto, querem ver mudanças? Desculpem a maneira como eu estou a falar, mas eu às vezes fico assim, mesmo em consultas também começo a falar assim, quando eu acho que as pessoas têm que ser abanadas. Querem ver mudanças? Façam-nas. A mudança tem que começar convosco, com vocês. Como? Tomando uma atitude, contrariando o que estão a sentir. É uma semana difícil? É. Há problemas financeiros, provavelmente problemas profissionais, sentem-se sozinhos, sentem-se desesperados, já não estão a acreditar em nada e querem se isolar. Querem que isto mude. Façam uma mudança, tomando uma atitude. E peixe, não tenho mais para vos dizer do que isto. Não é uma semana fácil, mas também está nas vossas mãos fazerem qualquer coisa para tentar mudar esta tendência.
Semanas difíceis, todos temos. Momentos difíceis, todos temos. Mas vocês têm uma carta dos anjos e uma carta dos guias a dizer que está nas vossas mãos ter uma mudança de atitude e fazer com que as coisas mudem. Portanto, isso significa que não têm que estar neste desespero, porque está nas vossas mãos haver uma mudança. E nem sempre está. Às vezes o destino obriga-nos mesmo a estar lá no chão em baixo e por muito que uma pessoa esgravate, não consegue sair. E esta semana tem 2 cartas a dizer que se quiserem sair do buraco, conseguem. Têm que se esforçar, tomar uma atitude e levantar o astral se faz favor. Portanto, nada de estarem isolados, nada de se deixarem ir abaixo desta forma. Tomem uma atitude, façam a mudança. Sejam a mudança que vocês querem ver. As coisas não estão a correr como vocês querem? Tomem uma atitude. Mudem. E peixe, não tenho mais para vos dizer. Não é uma semana fácil para vocês? Não é. Mas está nas vossas mãos torná-la mais fácil. E pronto, por hoje eram estas as mensagens que eu tinha para vos passar relativamente às previsões de tarô, às mensagens dos anjos e às mensagens dos guias para todos os signos do zodíaco para esta semana. Sei que fui um pouco dura com alguns signos, mas eu às vezes faço isto porque acho que às vezes é preciso dar um abanão para ver se as pessoas acordam assim um pouquinho e se percebem que podem ter mão no seu próprio destino. E por vezes as pessoas não fazem as coisas porque acham que não podem mudar as coisas. O destino também é feito por nós. Há coisas que estão predestinadas e que têm mesmo... Eu ainda estou danada com o signo de peixes, peço desculpa. Há coisas que estão predestinadas e que têm mesmo de acontecer e não há como contornar. Mas há outras que estão nas nossas mãos. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos o poder de, se não gostamos de uma situação, se não estamos bem numa situação, se não estamos felizes com uma situação, termos uma atitude, termos uma mudança e alterar essa situação. Está nas nossas mãos. Ok, pronto, eu vou sair então do registro de signo. Eu ainda vou com peixes aqui atravessado, porque peixe está com tendência para deixar-se ir ao chão quando tem nas mãos as ferramentas para se tentar subir a ele próprio. E eu não estou a conseguir ultrapassar que peixe vá fazer isso a ele próprio. Eu ainda estou com peixes aqui atravessado. Mas pronto, meus queridos, eram estas as mensagens que eu tinha para vos passar. Muito obrigado a quem teve a paciência de assistir a um vídeo tão longo até ao fim e para quem esteve presente numa estreia que começou tão tarde, porque isto não são horas de começar estreia nenhuma. Quero-vos lembrar que quarta-feira, dia 16 de março, temos uma estreia às 9h30 da noite, hora de Portugal continental, com um novo vídeo que é sobre os contratos de alma. O que é que são os contratos de alma exatamente, para que é que são feitos, para que é que existem e que relação é que têm com relações kármicas, chamas gêmeas e almas gêmeas. Quem quiser, eu estarei lá presente às 21h30, hora de Portugal continental, no dia 16 de março, aqui no YouTube, para termos então um novo vídeo. De resto, gostaria apenas de dizer que quem quiser ter uma consulta comigo ou quem quiser informações sobre rituais e outros trabalhos que eu possa fazer, porque eu não trabalho apenas com cartas, pode enviar uma mensagem para o número do WhatsApp que vai sempre passando aqui em baixo, ou então pode enviar um e-mail para poderdocosmos@gmail.com, ou então uma mensagem para o Instagram do Poder do Cosmos, para o Facebook do Poder do Cosmos, o TikTok do Poder do Cosmos. Também temos um TikTok neste momento, já está a funcionar há algum tempo. E depois existem ainda 2 grupos no Facebook, um que se chama Poder do Cosmos e outro Poder do Cosmos, o Despertar, que é mais ativo do que o grupo Poder do Cosmos. Não sei a razão, mas a realidade é que é mais ativo. De resto, e porque o vídeo já vai longo demais, quero agradecer a todos o vosso apoio. Por favor, se possível, deixem um comentário, nem que seja um smiley, um emoji, qualquer coisa, uma letra, um número, um bom dia ou uma boa noite, e vocês já me vão estar a ajudar imenso a mim e ao canal. E gostaria também de pedir, se possível, para fazerem um like, subscreverem o canal. Muito obrigada pelo vosso apoio, muito obrigada por todos aqueles que, mesmo depois de eu ter estado 6 ou 7 meses afastada, continuam aqui a ver-me, continuam a apoiar-me, continuam a seguir o meu trabalho,
e muito obrigada pelas mensagens que me mandam e pela força que me dão. Um beijinho muito grande para a Dalci, se me estiver a ver. A Dalci, muito obrigada por tudo aquilo que tem dito, muito obrigada à Alzira, muito obrigada ao Francisco e muito obrigada a todos aqueles que me têm apoiado e que permitem que eu esteja aqui todas as semanas a fazer este trabalho que eu gosto, verdadeiramente, tinha saudades e que nunca me deveria ter afastado dele da maneira que me afastei, pelas razões que me afastei. Mas agora já estou de volta. Portanto, meus queridos, desejo que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê. E muito, mas muito obrigado mesmo por me terem ouvido.